Olá! Hoje estamos aqui para mostrar o processo de como fazer a redução do tamanho de um trilho. Se você recebeu ele com a metragem errada, maior do que deveria, ou às vezes pediu do tamanho errado, ou até mesmo tem um trilho já numa janela de um tamanho maior e quer passá-la para um ambiente menor, como fazer a redução? Hoje nós vamos te mostrar como fazer esse processo. Primeira coisa que a gente deve fazer é identificar qual dos lados a gente tem a trava da correia. Então, geralmente nos trilhos da Bela Arte a gente identifica pela tampa da caixa de comando. Então, esse transportador aqui a gente precisa desmontá-lo para poder liberar a trava da correia. Então, a gente vem aqui, nesses parafusos aqui, e os remove. Remover os parafusos, a gente vai tirar essa peça aqui do meio, desparafusar o terminal limitador, remover a tampa, retirar ele aqui. Então vamos puxá-lo para que libere a correia. Aqui nesse ponto a gente tem essa trava, que a gente precisa retirar ela. Então, com o auxílio de uma ferramenta, aqui nessa ranhura nós vamos introduzir a chave, puxar o clipe para cima e depois retirar essa travinha. Removemos a trava e retiramos da caixa de comando. Agora lá no outro lado a gente precisa fazer a mesma coisa. Remover o terminal limitador, puxar a caixa de comando e retirar totalmente a correia de dentro do trilho. Essa barra era para um trilho de 587 centímetros. Nós iremos reduzir ele para 517. Para o seu trilho ter 517 centímetros, a gente precisa descontar o tamanho das caixas de comando, que contam na metade do trilho. Então seriam menos 15 centímetros, que cada caixa de comando tem 7,5 centímetros. E aqui temos o tamanho do trilho que nós precisamos cortar. Então, para que ele tenha 517, precisamos cortar a barra com 502 centímetros. Com uma trena, iremos medir o trilho. Com o auxílio de uma régua, iremos medir exatamente o local onde a gente precisaria cortar e faremos a marcação. Feita a marcação, agora vamos cortar o trilho. Na utilização de uma serra é muito importante utilizar os EPIs. Agora, com a nossa barra já cortada, a gente precisaria repassar a correia. Então aqui na correia vamos remover as traves de correia que são usadas para movimentar o transportador. Retirar ela da caixa de comando. E iremos repassar ela pelo trilho. Então aqui eu já organizei a nossa correia para facilitar o transpasse pelo trilho. Nessa primeira ponta vamos colocar a trava do transportador, mas não vamos clicar, porque nós precisamos passar ele para o outro lado e pela caixa de comando. Então iremos passar aqui pelo trilho novamente. Iremos retirar a trave, passar pela caixa de comando. Iremos travar, recolocar no transportador. Iremos repassar até chegar ao outro lado. Essa correia ela é para um trilho de 587 centímetros. Então repare que ela sobrou bastante para o nosso sistema.
então a gente precisa reduzir. Como que a gente vai fazer o ajuste dela para ela ficar do tamanho perfeito para o seu trilho motorizado? Então aqui na ponta a gente irá introduzir os transportadores que a gente tem no trilho para poder dar os descontos da caixa de comando, porque no outro lado a caixa de comando ela não está inserida no trilho, ela está do lado de fora. Por quê? Porque a gente precisa botar os transportadores do lado de lá para ser abertura central. Se for abertura somente lateral, a gente coloca três transportadores, que esses dois vão dar os descontos da caixa de comando que há no outro lado. Então mediremos 12 centímetros da correia e iremos cortá-la. Pronto, perfeito. Então agora, para fazer o ajuste de abertura central, a gente precisa utilizar os transportadores. Qual seria o segredo da coisa? A caixa de comando ela não pode estar inserida dentro do trilho, nem nesse lado nem no outro lado. Aí então, com os transportadores do trilho, a gente vai dar o ajuste de abertura central. Iremos colocar esse transportador que vai lá do outro lado geralmente está montado, então colocaremos ele aqui e iremos puxar o excesso da correia para que lá no outro lado seja dado o desconto dos transportadores, para que lá fique ajustado no local certo. Então lá no outro lado agora a gente tem a caixa de comando. Como lá a gente inseriu os transportadores, ele fez o desconto dessa parte da correia e dessa outra parte. Então quando a gente colocou esse transportador lá na ponta, automaticamente é como se a correia ela já tivesse ajustada aqui, ó, para a gente colocar as travas do transportador. Então aqui a gente vai clicar na caixa de comando aqui em cima, para que ela não movimente a correia, iremos puxá-la e já nesses 3 primeiros elos da correia iremos colocar as travas do transportador. Clicado, agora vamos colocar o transportador. No de abertura lateral, essa parte do processo não precisa. Depois de cortada a correia, é só montar o trilho. Mas para a abertura central, é importante fazer esse ajuste. Iremos colocar terminal limitador. Parafusou. Encostaremos aqui. E lá no outro lado, terminaremos de montar o trilho. Então, aqui, iremos repassar a correia pela caixa de comando. Tiraremos o terminal transportador, colocaremos aqui a trava, introduziremos dentro do trilho, colocaremos o terminal limitador, o travaremos e agora vamos fazer a conferência para ver se ficou devidamente centralizado. Então nesse lado aqui encostou no terminal limitador, no outro lado é obrigatoriamente estar encostado também. De acordo, está feito o ajuste de abertura central de forma correta. Então agora é só terminar de montar o nosso trilho. Iremos recolocar a parte metálica que faz a união dos transportadores. Iremos recolocar a haste metálica, borboleta da haste metálica. Iremos parafusar. E iremos fazer a conferência do tamanho do trilho. Então esse trilho ele tinha 586 centímetros e agora ele vai ficar com 517. Ele está com 517 centímetros. Perfeito? Espero que tenha ficado de fácil entendimento. Qualquer dúvida, contate-nos no número de suporte técnico ou entre em contato pelo nosso WhatsApp.